Bem, boa noite, meus amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura. Nós estamos aqui terminando mais uma reunião do Gabinete de Crise do Plano Integrado de Niterói de Enfrentamento ao Coronavírus. E nós aqui estamos mais uma vez para prestar informações a você, cidadão niteroense, com transparência, com periodicidade, para que cada um de nós possamos entender a importância do nosso engajamento no combate ao coronavírus. Essa guerra ainda não terminou. O Brasil hoje tem 4.736.000 casos confirmados e, infelizmente, 142.000 óbitos pelo coronavírus. O Rio de Janeiro tem 262.000 casos confirmados e 18.291 óbitos confirmados, dos quais quase 11.000 óbitos na nossa querida cidade vizinha do Rio de Janeiro. A cidade do Rio já tem quase 11.000 óbitos, 10.900 óbitos nesse momento. E também uma situação muito de atenção e preocupante, com 80% de ocupação dos seus leitos para o coronavírus ocupados nesse momento. Niterói tem 12.451 casos confirmados, dos quais 90 hospitalizados na nossa rede pública e privada, confirmados com o coronavírus, 134 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelas equipes do médico de família e pelas equipes das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, 419 óbitos ao longo desses 7 meses da pandemia. E mais uma vez a gente apresenta as condolências em nome da população de Niterói a todas as famílias que perderam entes queridos ao longo desses 7 meses da pandemia em Niterói. E graças a Deus, mais uma vez, registramos um aumento expressivo no número de recuperados, 11.808 recuperados que retornaram à sua família com saúde e com vida, graças a Deus, chegando a quase 12.000 recuperados em Niterói. Eu queria reforçar mais uma vez, meus amigos e amigas, a importância de perseverarmos nas medidas de prevenção ao coronavírus. A gente tem insistido nisso ao longo desses 7 meses e nós vamos continuar insistindo, reforçando a importância de cada um de nós fazer a sua parte. Niterói só está vencendo essa batalha pela vida porque a imensa maioria da população de Niterói se conscientizou sobre a gravidade dessa pandemia e a importância da gente perseverar no uso de máscara, em caso de necessidade de ir à rua, no distanciamento social e também na atitude de redobrar o cuidado com a nossa higiene, sobretudo lavando as mãos com sabão várias vezes ao dia, porque dessa forma a gente está prevenindo a transmissão do coronavírus e mantendo o controle da pandemia em Niterói. Niterói está inserida no contexto da região metropolitana, que está na situação mais grave do ponto de vista do coronavírus no Brasil. O Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade, uma das maiores taxas de letalidade do país. E por isso a gente precisa entender que Niterói, apesar de ter o controle da pandemia, Niterói não é uma ilha, porque a situação da região metropolitana do Rio é muito grave. Nós tomamos decisões muito difíceis, decisões que foram decisões muitas vezes antipáticas, inclusive especialmente no momento mais intenso de transmissão do vírus, nos meses de março, abril e maio. Foram os meses iniciais do ciclo epidêmico, onde a transmissão era mais intensa e o risco de ocorrer o que aconteceu em cidades como Nova York, Madrid, Milão e a própria cidade do Rio de Janeiro era muito grande de ocorrer em Niterói. Uma transmissão rápida, intensa, forte e a explosão da nossa rede pública e privada de atendimento às pessoas, os pacientes mais graves do coronavírus.
e gradualmente estamos retomando as atividades de nossa cidade. Eu tenho a minha consciência tranquila de ter tomado as decisões com base na ciência, com base nas melhores experiências internacionais, com base na minha experiência, com base na escuta dos especialistas e com vocês, com cada um de nós, Niterói ter e estar vencendo essa batalha pela vida, apesar de estarmos inseridos no contexto da região metropolitana que vive a mais grave situação do ponto de vista do coronavírus no país. A notícia muito boa do dia de hoje é que a gente permanece tendo a menor taxa de letalidade da região metropolitana do Rio, a gente permanece tendo a menor taxa de ocupação de leitos da rede pública e da rede hospitalar privada na região metropolitana do Rio, com 25% da ocupação desses leitos. Já chegamos a 100 mil testes realizados, é a maior proporção de testes realizados no Rio de Janeiro e uma das maiores do país, se aproximando de cidades e países desenvolvidos que conseguiram controlar a pandemia. Mas eu queria dizer a vocês que eu estou muito convicto das decisões que nós tomamos, porque no dia de hoje o nosso indicador síntese, que é uma métrica muito importante, transparente, que integra vários indicadores, 12 indicadores, chegou ao menor estágio no dia de hoje, ao estágio do 5,38. Ou seja, quando nós iniciamos o plano de transição gradual para o novo normal, retomando de maneira muito responsável, muito gradual, mas ao mesmo tempo orientando e fiscalizando de maneira firme, para que nós não perdêssemos o controle da pandemia, e todos vocês, todos os niteroenses, unidos numa corrente do bem, cumprindo os protocolos e as formas de prevenção do coronavírus, nós tínhamos um indicador em 14,88 no dia 21 de maio. E ele foi descendo, e no dia 21 de junho, nós conseguimos evoluir para o estágio amarelo nível 2, reduzindo para menos de 10 o indicador síntese. Após um período de estabilização, nós estamos evoluindo no controle da pandemia, porque nós chegamos hoje a 5,38. Então eu queria compartilhar com alegria e, sobretudo, convicção que as decisões que nós tomamos com base na ciência, com base na confiança em você, cidadão de Niterói, nas famílias niteroenses, foram as decisões acertadas. No momento que foi necessário fazer o lockdown, fazer as medidas de restrição mais intensa, nós fizemos. Nós não tivemos preocupação em relação à antipatia de determinadas decisões. A nossa preocupação principal, como é até hoje, era salvar vidas, como salvamos milhares de vidas em Niterói. Da mesma forma que quando esses indicadores e a ciência apontavam para a possibilidade de retomar de maneira muito responsável e gradual as atividades da cidade, também o fizemos. Por isso eu queria compartilhar de maneira muito convicta e também feliz com cada um de vocês essa conquista de Niterói, e que possamos perseverar, meus amigos e amigas, para Niterói manter o controle da pandemia e, ao mesmo tempo, a gente ir retomando as nossas atividades com todo o cuidado, com esse conceito da prevenção ao coronavírus, porque, infelizmente, a vacina ainda não chegou. Eu queria passar a palavra ao secretário de Saúde, o Dr. Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, para que ele pudesse prestar algumas informações dessa batalha, sobretudo na área da saúde. Doutor Rodrigo. Muito obrigado, prefeito. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Queria primeiro ressaltar que a gente está com coronavírus, a gente segue em Niterói com coronavírus sob controle. A informação que o prefeito deu agora há pouco,
da gente ter atingido o menor indicador síntese do plano, desde que a gente instituiu o plano de transição gradual para o novo normal, mostra o acerto das medidas tomadas pela Prefeitura e também o papel fundamental que a consciência cidadã de cada niteroiense teve na redução e no controle da pandemia aqui na cidade de Niterói. E é importante que se diga isso, todo esse processo, inclusive com a redução do número de casos novos que a gente tem identificado por semana, mantendo o nosso padrão de testes. Então a gente segue sendo a cidade que mais testa e agora a gente tem identificado uma redução do número de casos novos, o que foi decisivo, inclusive, para essa redução do indicador síntese. Um outro elemento fundamental é a nossa retaguarda hospitalar, que segue com uma taxa de ocupação baixa, por volta dos 25% de taxa de ocupação, se eu considero os leitos públicos e privados. E é sempre bom destacar o nosso Hospital Municipal Oceânico de Niterói, que tem sido decisivo para cuidar dos casos graves e tem salvado centenas e centenas de vidas dos cidadãos de Niterói. Sempre bom lembrar, nunca é demais lembrar, que a gente arrendou esse hospital por 1,7 milhão de reais e não pelos 58 milhões de reais que as fake news logo no início da pandemia alardearam de forma infame e ainda de vez em quando alardiam. Então, portanto, é bom esclarecer, o arrendamento do Hospital Oceânico custou ao município de Niterói não os 58 milhões de reais para 12 meses, mas sim 1,7 milhão de reais. Importante também lembrar você, profissional de saúde, que ainda dá tempo para você se voluntariar para a pesquisa fase 3 da vacina Sinovac, nossa parceria com o Instituto Butantan e o Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Envie um e-mail para vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com. Por fim, quero frisar que a gente está vencendo o coronavírus, mas para que a gente consiga esmagar esse vírus de vez, é fundamental que a gente persevere no cumprimento dos protocolos, no distanciamento social e no uso de máscaras. Obrigado, doutor Rodrigo Oliveira, secretário municipal de saúde, médico sanitarista. Mais uma vez, parabéns à Secretaria Municipal de Saúde e a todos os profissionais de saúde, nossos heróis anônimos nessa batalha pela vida. Eu queria pedir à secretária de Planejamento, a Ellen, para prestar informações também sobre os programas de proteção social e de apoio às famílias em maior vulnerabilidade. Secretária Ellen. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, eu gostaria de destacar que a Prefeitura tem uma atuação coordenada com seus diversos setores para atender a população mais vulnerável da cidade e que mais necessita de apoio nesse momento. Então é nesse sentido que se insere um grande programa de transferência de renda, o programa Renda Básica, por meio do qual todos os meses nós efetivamos um crédito nos cartões das famílias que receberam logo no início da pandemia, em abril, os seus cartões porque tinham cadastros prévios na Prefeitura. Então famílias do Cadastro Único de Programas Sociais, famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de educação, assim como aqueles profissionais que já tinham cadastros prévios, como catadores, ambulantes e demais profissionais de economia solidária e artesãos, e outros também. E além desse programa de renda básica, por meio do qual a gente consegue transferir esse crédito todos os meses, nós também temos o programa de cestas básicas. Nós continuaremos fazendo a distribuição mensal das cestas básicas, conforme foi autorizado em lei, para atender as famílias que também estão em situação de vulnerabilidade, mas que não tinham cadastros prévios na Prefeitura. Nós entendemos que muitas famílias perderam suas rendas por conta da pandemia e que precisam dessa assistência, e por esse motivo nós continuaremos fazendo a distribuição também das cestas básicas. Então gostaria de ressaltar aqui que a partir do dia 3 de outubro nós divulgaremos esse calendário de distribuição, lembrando que esse calendário ele é organizado de forma a fazer com que a distribuição seja organizada e segura para todos. Então eu peço novamente a colaboração de todos que se atentem aos seus horários de distribuição, de retirada da cesta, para evitar aglomeração e que possa fazer isso de forma segura. Gostaria também de aproveitar, prefeito, e destacar e agradecer aqui todo o apoio da equipe de assistência social que tem trabalhado de forma incansável para atender toda a população mais vulnerável da cidade. Nós temos uma política de abrigamento e hotéis destinados a atender a população em situação de rua. Então, gostaria de agradecer aqui o apoio da população de Niterói, que tem entendido e tem
mantido as políticas de distanciamento social, e gostaria de mais uma vez pedir a colaboração de todos, para que em caso de identificar qualquer situação que necessite da atuação da Prefeitura, que necessite de uma intervenção da Prefeitura, que nos informe no telefone 153. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, secretária Ellen, secretária de Planejamento. Parabéns a toda a equipe da Assistência Social, da Secretaria de Planejamento, pelo desenvolvimento dessas ações. E, nesse sentido, eu também queria esclarecer um vídeo que, nesse período, a gente sabe que são disparados, e que chegou a muita gente em Niterói dando conta de um cidadão que receberia R$2.000 de auxílio da Prefeitura. Na verdade, eu cobrei informações e, na verdade, esse cidadão está recebendo um auxílio que é o auxílio até que a Caixa Econômica Federal entregue a casa dessa família, porque essa família, como outras 120 famílias, estavam ocupando durante 15 anos uma área ali ao lado do mercado municipal, o novo mercado municipal, uma área do Estado, que nós municipalizamos, e como vocês sabem, essas famílias foram retiradas de lá, e essa assistência foi dada por um período, até que a Caixa Econômica Federal conclua a entrega das casas a essas famílias, e esse auxílio a Prefeitura está prestando, evidentemente, a essas famílias para que elas pudessem alugar um local para sua moradia. E essas famílias foram, então, retiradas de maneira pacífica, aqueles imóveis do Estado foram demolidos e vão dar lugar a um novo mercado municipal de Niterói, que vai ser uma área completamente revitalizada, uma área que estava abandonada, degradada há mais de 20 anos, e que também vai gerar muitos empregos e vai também desenvolver a nossa economia com a participação dos nossos empreendedores. Então, o novo mercado municipal, sem dúvida, que será entregue agora em novembro, vai ser muito importante para a retomada da economia. E esse indivíduo, esse cidadão, na verdade, está recebendo esse auxílio do aluguel social, porque ele estava lá também com sua família há muitos anos, como outras famílias. Eu queria pedir à secretária de Fazenda, a secretária Giovana, que pudesse informar vocês sobre uma outra frente de trabalho da Prefeitura, que é o apoio à economia local, e que tem sido também muito importante no apoio à iniciativa privada aos nossos empreendedores. Secretária. Pois não. Boa noite, prefeito. Boa noite a vocês que nos acompanham nas lives aqui sobre o Covid. Primeiro informe é sobre a prorrogação do programa Empresa Cidadã até dezembro. Conforme vocês sabem, esse programa é aquele que a Prefeitura deposita um salário mínimo por mês para empresas que têm até 39 funcionários, para manter até 9 funcionários. Com esse projeto único no Brasil, né, prefeito? Exatamente. Nós conseguimos manter 11 mil postos de trabalho somente com o apoio da Prefeitura, fora aqueles que as próprias empresas vão manter por sua própria conta, por não terem fechado as portas no período da pandemia. Então, são 11 mil empregos mantidos na nossa cidade, e que essa renovação até dezembro, ela é automática. Da primeira vez, quando houve uma prorrogação, precisou entrar no site da Fazenda e renovar o termo de adesão. Dessa vez, isso não é necessário. Essa prorrogação será feita de maneira automática. Então, o depósito vai até 2 de dezembro para as empresas que têm até 19 funcionários, ao segundo dia útil de dezembro, e o quinto dia útil de dezembro para as empresas que têm até 39 funcionários, para que você possa, então, pagar a sua folha de pagamentos até este mês. Essa é com relação à empresa cidadã. O programa Supera está indo muito bem com a AGRIO, Supera Mais. Mais de 300 empresas já conseguiram crédito da Prefeitura de Niterói, tanto do Banco do Brasil quanto da AGRIO. Amanhã mais 15 empresas vão assinar contratos para crédito. Então, o programa com a AGRIO está rodando de uma maneira muito ágil, tudo pela internet, de uma forma muito parecida com o que foi o programa Empresa Cidadã. Faz tudo pela internet, todos os documentos, tudo de maneira virtual.
Então também amanhã mais 15 empresas da cidade vão conseguir o seu crédito para capital de giro. O Supera é empréstimo. O Empresa Cidadã não é empréstimo. É direto, investimento direto, que as empresas não precisam devolver o Empresa Cidadã, ok? E por último, hoje foram assinados contratos sobre o Escola Parceira. Esse programa é um programa da Secretaria de Fazenda com a Secretaria Municipal de Educação, em que a Prefeitura, então, disponibiliza vagas em creches privadas da cidade, em escolas da educação infantil. E aí a gente coloca essas vagas disponíveis para as crianças de 2 e 3 anos que estão na fila da Secretaria Municipal de Educação para conseguir uma vaga. Isso é uma forma que nós encontramos de fazer um apoio da Prefeitura para essas pequenas escolas. Normalmente são escolas de bairro, que estão tendo muita dificuldade, porque muita gente está tirando as crianças das escolinhas de educação infantil. Então a Prefeitura está disponibilizando bolsas por 18 meses para que crianças que estão na fila da Secretaria de Educação possam se matricular, então, nessas pequenas escolinhas. Nós adiantamos 6 meses de matrícula, de mensalidade para essas escolas, para que elas tenham, então, condição de se manter abertas nesse período da pandemia, e quando as aulas retornarem, então, as criancinhas de 2 e 3 anos que estavam já na fila da educação começarão a assistir aula nessas escolas. Além da mensalidade, também um apoio para comprar material didático e uniforme para as crianças frequentarem a aula. Então, prefeito, esses eram os meus informes. E também informar que nesse período, no primeiro edital da Escola Parceira, 21 escolas ao todo foram cadastradas. Mas o cadastramento vai ser reaberto na segunda-feira. Caso mais alguma escola de educação infantil tenha interesse em participar do programa, ainda terá mais uma oportunidade. Obrigado, secretária Giovana, secretária de Fazenda. Parabéns mais uma vez à equipe da Secretaria de Fazenda, também da Secretaria de Educação, por esse programa Escola Parceira. Lembrando sempre que essa estratégia diz respeito às vagas da educação infantil não obrigatória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque Niterói conseguiu universalizar a educação infantil obrigatória, que é aquela de 4 a 6 anos. Eu queria, meus amigos e amigas, ressaltar que essas iniciativas, seja de proteção às famílias em maior vulnerabilidade, através do programa Renda Básica, seja os programas de apoio às pequenas empresas de Niterói, têm sido fundamentais para manter a atividade econômica em Niterói. Quando a gente vê em outras cidades o comércio numa situação muitíssimo pior, a gente sabe que Niterói não é uma ilha e todos estão passando dificuldade, mas essas medidas estão permitindo que as nossas empresas se mantenham de pé, vivas, para atravessar esse contexto de maior restrição de circulação da pandemia. Então, a boa notícia também de hoje é que a arrecadação do ISS, que reflete a atividade econômica de uma cidade, que é o Imposto sobre Serviço, a arrecadação do ISS agora no mês de setembro, novamente, como já aconteceu em agosto, está mais alta do que a arrecadação de setembro do ano passado. Isso significa que Niterói está retomando com mais força e com mais rapidez a sua atividade econômica em relação às outras cidades da região metropolitana do Rio. Eu queria informar aqui e reiterar que no dia 1º, não é isso, o secretário Rodrigo, o secretário Paulo Henrique, nós vamos ter o treinamento de todos os feirantes das feiras de artesanato e de economia solidária que estarão autorizadas a serem retomadas depois desses meses de paralisação no dia 4 de outubro, ressalvando que o apoio às famílias ele permanece até dezembro, porque essa retomada a gente sabe que ainda é gradual, porque as medidas de restrição de circulação elas ainda são necessárias. Nesse sentido, eu queria informar os senhores que nós vamos renovar o decreto que estabeleceu o dia 30 de setembro como o dia limite das restrições relacionadas à circulação em Niterói para o dia 30 de novembro. Isso significa que continuam proibidos a circulação de táxis de outras cidades, aplicativos de outras cidades,
bem como a ação necessária da Guarda Municipal de medição de temperatura na entrada da estação de Barcas, sobretudo de pessoas que circulam na região metropolitana do Rio. Então essas medidas de restrição de circulação vão ser estendidas até o dia 30 de novembro, e eu menciono especialmente essas 3 que são fundamentais para a gente evitar a circulação do vírus e a contaminação de mais pessoas em Niterói. Eu vou pedir ao secretário de Ordem Pública, o Coronel Paulo Henrique, para também prestar algumas informações no que diz respeito à orientação e à fiscalização dos protocolos. Secretário Paulo Henrique. Boa noite, prefeito. Boa noite, senhoras e senhores. Nesse dia que a gente tem ótimas notícias com a redução dos índices, com a recuperação da arrecadação, isso tudo é resultado da coesão da cidade em torno desse trabalho que tem sido feito, capitaneado pelo nosso prefeito, em combate à pandemia do coronavírus. Porém, para que isso aconteça, uma parte importante do trabalho, cabe à Guarda Municipal e à fiscalização de posturas, que tem, junto à população, orientado todos esses protocolos, tanto o uso de máscaras, a aferição de temperaturas em vários pontos importantes da cidade, como a estação de Barcas, terminais de ônibus, nas barreiras que fazemos nas principais entradas, para que a gente possa detectar qualquer tipo de problema e dar o caminhamento devido e possamos assim continuar evoluindo. Mas é fundamental que o cidadão participe, principalmente na verificação dos protocolos onde ele circula. E os nossos empreendedores, nos bares, restaurantes, nas empresas, cumpram os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde, que informa a cada um. Nós temos o cuidado de fazer treinamentos, passar a informação, tirar dúvidas, fazer medições, para que cada um tenha a condição de fazer isso. E se você, cidadão, verificar algo que, ao seu ver, não está de acordo, nos informe pelo telefone do CISP, o telefone 153, que imediatamente uma equipe nossa da Ordem Pública irá ao local, fará os ajustes necessários para que todos nós juntos consigamos progredir nesse trabalho contra o coronavírus. Obrigado, secretário Paulo Henrique. Mais uma vez, parabéns a todas as forças públicas que vêm trabalhando arduamente. Eu sei que não é fácil, muitas vezes as pessoas não compreendem a importância de cada um fazer o seu papel para a gente manter o controle da pandemia e retomar as atividades, inclusive as atividades econômicas na cidade. Muitas das vezes as pessoas não têm essa consciência cívica e cidadã, onde cada um de nós tem que fazer a sua parte para Niterói continuar mantendo o controle da pandemia, continuar salvando vidas e continuar também retomando de maneira gradual as suas atividades. Então eu queria parabenizar todos os representantes das forças públicas, seja a Guarda Municipal, Niterói Presente, as forças policiais, porque esse trabalho de orientação tem sido um trabalho extenuante, eu não tenho dúvida, um trabalho desgastante, mas um trabalho muito necessário. Hoje, no Gabinete de Crise, o secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, o Coronel Chagas, informou uma informação extremamente relevante do mês de setembro. Tivemos apenas um óbito por causas violentas em Niterói, em comparação com o ano passado, que teve 14 óbitos. É uma redução muito significativa ao longo desses meses, desses quase 9 meses. São menos 115 mortes por causa da violência, menos mortes do que nós tivemos no ano passado. Da mesma forma que o roubo de rua caiu de 220 para 64 até o momento de setembro, roubo de carga de 6 para 2 e o roubo de estabelecimento comercial de 12 para 3. Também roubo de veículo de 61 para 27. Então isso significa que a gente realmente, com essas medidas de ordenamento, está conseguindo também ter resultados na segurança urbana da cidade, com as ações que já vêm sendo desenvolvidas ao longo desses anos recentes em Niterói. Então eu queria agradecer muito a esses guerreiros anônimos, que são os nossos operadores da segurança e da ordem pública, porque eu compreendo que seja extenuante. Quero, inclusive, aqui, meus amigos e amigas, pedir a vocês, mais uma vez, para que a gente evite aglomeração nas praias da cidade. É um absurdo que a gente tem visto no Rio de Janeiro e em outras cidades.
E não é à toa que lá nós temos 85%, 80% dos leitos dos hospitais ocupados. Nós, em Niterói, nós estamos conseguindo vencer essa batalha pela vida. Por isso que eu peço, as praias elas estão disponíveis para a gente praticar atividade física individual, até a gente dar um mergulho, porque isso faz parte da nossa vida. Niterói, a gente ama a praia, a gente ama a nossa frente marítima, dar um mergulho, fazer uma atividade física individual. Agora, evitar aquelas aglomerações que a gente tem visto em outras cidades. Então, a gente sabe que não é fácil, né, que é extenuante para o profissional orientar, fiscalizar as medidas relacionadas à não aglomeração nas nossas praias, mas isso é muito importante, meus amigos e amigas, para Niterói evitar o que está acontecendo, infelizmente, na cidade do Rio, com a nova ocupação dos leitos dos hospitais, chegando aí a 80% dos leitos ocupados. Nós não podemos permitir que isso aconteça em Niterói. Então, eu queria parabenizar os profissionais que têm trabalhado de maneira muito educada, de uma maneira geral, né? Um erro ou outro não compromete o conjunto do trabalho que a gente tem observado da nossa Guarda Municipal, com educação, com civilidade, no seu conjunto, com raras exceções, para orientar e garantir a proteção à vida do cidadão de Niterói. Eu queria pedir muito a cada um de vocês que a gente tenha atenção, especialmente em relação a esse tema da não aglomeração das praias. Eu mesmo faço a minha atividade física individual 2, 3 vezes por semana e 1 ou 2 vezes dou lá o meu mergulho, mas eu mergulho e saio. Isso, evidentemente, faz parte da nossa vida em Niterói, mas que evitemos a aglomeração, porque, infelizmente, o que a gente tem visto no Rio de Janeiro é uma situação já ficando muito grave, muito séria, na ocupação dos leitos hospitalares para o coronavírus, e nós não queremos que isso aconteça em nossa cidade. Por isso, meus amigos e amigas, eu queria agradecer mais uma vez a cada um e a cada uma de vocês, as famílias de vocês, que possamos perseverar nas medidas de prevenção ao coronavírus, especialmente o uso de máscara em caso de necessidade de ir à rua, no distanciamento social, redobrar a atenção com a nossa higiene, e dessa forma a gente vai seguir unidos, vencendo essa batalha pela vida contra o coronavírus em Niterói. Queria desejar um bom final de segunda-feira e uma abençoada semana a todas e todos, e que Deus nos abençoe.